Sampaio Corrêa perde pela segunda vez no Campeonato Brasileiro e reclama mais uma vez da arbitragem. Léo Condé faz uma avaliação do jogo de ontem. O presidente do Sampaio Corrêa vai reclamar junto à CBF e pede apoio do vice-presidente maranhense Fernando Sarney e do presidente da Federação Maranhense de Futebol, Antônio Américo. Estaremos aqui também apresentando os resultados, os jogos desta quarta-feira, a classificação da Série B do Campeonato Brasileiro. Olá, minha galera, um grande abraço, seja muito bem-vinda ao nosso canal. A nossa perguntinha, você já se inscreveu no nosso canal? Se ainda não fez, o faça agora. Inscreva-se para você não perder as nossas lives. Deixe o seu like, compartilhe com seus amigos, acione o sininho para você ser comunicado das nossas transmissões. Sampaio Corrêa e Bahia ontem na Fonte Nova. Fiz uma projeção do que seria o Sampaio Corrêa. Acontece que o Sampaio não divulga a relação de jogadores que seguiram. Isso é um erro, porque você vai jogando com aquilo que você sabe. Como não ter a relação dos jogadores, que o Sampaio Corrêa não divulga, é um erro, vou repetir aqui, o Sampaio devia jogadores relacionados para a viagem, para que a gente possa fazer uma avaliação melhor daquilo que o Sampaio Corrêa tem para colocar. Depois soubemos, o Lucas Araújo, jogador emprestado ao Sampaio Corrêa do Bahia, não pôde entrar em campo por isso. O Catatal seguiu com a delegação, mas pegou uma virose e também não entrou em campo. A nossa escalação do Sampaio foi quase perfeita, não fosse esses problemas aí, e depois o retorno que o Condé preferiu a experiência do Joécio em lugar do Carrerete. Mas tudo aquilo que a gente configurou praticamente aconteceu no time do Sampaio Corrêa Futebol Clube e a entrada do Renatinho no time, no lugar do, o Condé preferiu, né, no lugar do Lucas, que não pôde atuar. Sampaio Corrêa fez um jogo aceitável, um jogo, diria, convincente, né? O Sampaio perdeu oportunidades, o Bahia teve mais volume, era o Bahia que tinha que propor o jogo, tinha que ir para cima, jogava diante da sua torcida, nada demais. Mais uma vez a arbitragem prejudicou o Sampaio Corrêa. Um pênalti claríssimo em cima do Heron, a arbitragem não marcou, o VAR não chamou. Você se recorda, minha galera, quando eu falei aqui, que me preocupa, eu não sei se foi aqui no canal que eu falei, ou se foi no meu programa da Rádio Mirante, lá no Bola na Rede. Se eu disse, olha, o Heber Roberto Lopes não gosto, é o árbitro VAR, já prejudicou o Sampaio demais, e portanto eu tecei esse comentário. Agora não recordo se foi aqui no canal, ou se foi lá no Bola na Rede da Mirante. Né? Então, mas o certo é que eu acabei alertando em relação a isso. Não deu outro. Pênalti favorável ao Sampaio Corrêa em cima do Heron. O jogador deu a carga por trás do Heron, levou o cotovelo na cabeça do Heron, nem tocou na bola, porque a bola bateu, foi na cabeça do Heron e não do zagueiro do Bahia. E o Heber Roberto Lopes não chamou o árbitro para dizer, olha, você errou, é pênalti. Tanto é que o comentarista do Sport TV, lá do Premier, acabou chamando, sem sequer ser chamado, inclusive, para intervir pelo narrador. Mas ele interviu no lance, ele disse, olha, eu gostaria de falar e dizer que foi pênalti não marcado pelo árbitro da partida. O árbitro não marcou pênalti, foi pênalti claro, o VAR não chamou, o VAR devia ter chamado, nesse momento o VAR precisa corrigir aquilo dentro de campo, que foi erro da arbitragem. O Sandro Meirahit pontuou esse comentário. Quer dizer, mais uma vez, tudo que nós vimos aqui, a nossa preocupação, e é por isso que a CBF está fazendo uma varredura, né? Está na hora de levar também o Heber Roberto Lopes, não é possível, e mais uma vez o Sampaio Corrêa prejudicado no Campeonato Brasileiro. Pelas minhas contas, são 3 erros contra o Sampaio, inclusive na vitória do Sampaio diante do Brusque, o pênalti não aconteceu, do Luiz Daniel, não aconteceu e foi marcado o pênalti contra o Sampaio Corrêa. Então, são sucessivos erros que preocupa Leonardo Condé, preocupa-nos da imprensa, a torcida, e que a CBF tem que tomar providências. Mas é isso aí. Eu vou aqui trazer logo a avaliação do técnico Leonardo Condé. Eu acho que assim, diante de todas as situações adversas que a gente teve aí com os desfalques, a gente fez até uma boa apresentação. Lamento muito o resultado adverso, mas a gente igualou força com o Bahia aqui em Salvador, né? Primeiro tempo ali, naturalmente, eles tiveram mais posse de bola,
mas nós tivemos boas chances de gols, né, com o Maurício, o Matheus, o Heron. E depois, num lance bobo ali, bate-rebate, tomamos o gol. Mas voltamos para o segundo tempo, organizado, né, equilibrado. Não fomos tão incisivos ali nos 20 metros finais, até pelo desgaste físico. A gente completou aí o 10º jogo no intervalo de um mês, muito jogo, muita viagem. O time sentiu um pouco, né? Mas conseguimos fazer um bom jogo contra o Bahia. Naturalmente, eles tiveram algumas situações de contra-ataque, até pela qualidade, pela boa equipe, bem treinada pelo Guto. Mas o Sampaio mostrou aí sua força. Eu acredito que se a gente conseguir manter esse padrão de atuação com um pouco mais de capricho, a gente tem tudo para fazer uma boa competição. Então, falou o Condé e agora vamos ouvir o presidente do Sampaio Corrêa, Sérgio Frota. Indignado hoje, aproveitando uma carona aí com o programa da Mirante de hoje. Ele falou lá no programa do Jurinha, então vamos ouvir aí o presidente Sérgio Frota, indignado. Manda aí, presidente. Vou fazer algumas considerações. Primeiro, eu estive hoje na Mirante com o Fernando Sarney, vice-presidente da CBF, e enumerei os erros que foram cometidos contra o Sampaio. No jogo contra o Sport, um pênalti legítimo no Pimentinha, que o Pimentinha chutou, não marcado, e ali o jogo estava 0-0, a gente faria 1-0, e eu quero relembrar o que aconteceu contra o Brusque, num jogo igual, né? Nós tivemos um pênalti marcado, fizemos 1-0, eles vieram para cima e nos deram o contra-ataque, nós fizemos 3-0, depois fizeram 3-1. Bom, num jogo contra o Brusque, se não me engano, houve um pênalti, né, marcado. Foi contra o Brusque, o pênalti. O Brusque, um pênalti do Luiz Daniel, que ele sai da jogada. Então, 2 erros. E ontem o erro crasso. O que é que eu posso fazer com o presidente? Eu vou entrar no estádio e dar no ar? Eu já fiz isso, não funciona. Eu já respondi 2 processos, não é o caminho. Não, esse não é o caminho, não. Comuniquei o Fernando, tenho certeza que ele vai, né? Me atendeu com muita atenção e briga sempre pelo futebol maranhense. Eu sempre vou dizer isso. E comuniquei ao presidente da federação. Liguei, não me atendeu, mandei a mensagem para ele, né? Que ele recebe na federação para defender os filiados. É bom que defenda o filiado que está hoje na Série B. E dizer o seguinte: o seu Éder Roberto Lopes já prejudica o Sampaio sistematicamente há muito tempo. Esse cara era para estar aposentado. É verdade. Ele não consegue mais nem falar direito. Para VAR. E outra coisa, você sabe qual é o custo de um VAR? Para o VAR não agir. Eu estou postando na minha rede social, depois de ter os lances, o pênalti claro, que o Heron fala para ele ameaça dar amarelo, e deveria haver a intervenção do VAR. Eu sei que a CBF está mudando o comando da arbitragem, inclusive demitiu 10 pessoas, devia demitir a 15. Devia ter voltado pessoas novas, não são os mesmos. O Éder Roberto Lopes já nos prejudicou várias vezes contra a Fortaleza, contra a decisão de campeonato brasileiro, e continua a apitar impune. O que eu posso fazer, eu faço. Vou na CBF depois do jogo de sábado e gostaria muito de ter o apoio do presidente da federação lá. Eu sei que ele passa mais tempo lá na CBF do que aqui. Mas aí ele já vai estar lá, né? Porque ele só vive lá e agora é mais fácil estando lá para lhe dar então esse apoio, né? Seguinte, e vou pressionar como filiado. A situação hoje, Julinha, que nós temos o Sampaio, num jogo lá pro diretor do esporte, feito 1-0, 3 pontos, aqui mais um, tirei mais 2 ou 4 pontos, estaria lá em cima. O Sampaio é roubado em casa, agora a palavra que eu estou usando, prejudicado, mas de maneira intencional. Ontem, o seu Éder, quanto é que ele ganha? Quanto é que ganha um VAR para estar fazendo isso? Sabe quanto é que custa um VAR? Gasta mais de 30 mil que a CBF está pagando. Para ele não fazer nada, então dá para ele deixar ele em casa, que é melhor. Paga ele e não bota ele para prejudicar os times menores. Quem tem mais força? O Bahia. O Bahia, Julia, na minha opinião, é um time de Série A na Série B, como é o Vasco, como é o Cruzeiro, como é o Grêmio. O Sampaio não, é um time da Série B. E nós temos que brigar muito para permanecer na Série B. Mas fora isso, era só para lhe dar uma justificativa, dizer, por exemplo, a única consideração que se eu puder fazer em relação a você, consertando tudo errado. Eu comecei o ano com uma folha de jogadores, 350 mil, e nós temos 6 jogadores que começaram o ano jogando no time titular. Claro que quando eu começo a receber o dinheiro da Série B, eu aumento para 600 mil, e está aí o Rafael Vila, está aí o Thiago Enes, né?
tá aí o Rafael Costa, tá aí o Catatal, que ontem fez muita falta, ele e o Pimentinha, nós tínhamos profundidade pelos lados. Não foi só o Pimentinha, não. O Ferreira também fez uma falta danada, ele vem numa sequência de jogos muito grande mas é um jogador imprescindível, né? Mas eu acho, por exemplo, no jogo passado, quando o Ferreira saiu, nós ganhamos mais posse de bola. O Ferreira tem muito, ele é aguerrido, ele carna esse espírito, né, dessa camisa, mas o Lucas Araújo, que ontem não pôde jogar, ele entrou e coordenou o meio campo, inclusive você falou isso, você, o comentarista da Mirante, né? E ontem o Maurício, que é daqui da casa, e nós o trouxemos de Santa Quitéria, assim como o Mateuzinho, eu vi 30 minutos do jogo do Tum e o trouxe, né? Tá fazendo grande partida, tá titular. O Maurício, inclusive, pegou uma bola de fora da área ontem, que obrigou o goleiro a fazer uma boa defesa. E aquela bola do Mateuzinho pegou no pé. Mas isso acontece. O Bahia era favorito lá. E nós não pudemos deixar de fazer o dever de casa. Nós éramos para ter 6 pontos. Contra a Tombense era 3. E eu quero aqui aproveitar a grande audiência do seu programa para convocar um torcedor, né, que apoia o Sampaio Corrêa, que gosta do Sampaio Corrêa. Eu não quero que goste do Sérgio Frota. Eu não quero que goste da minha administração. Que vá ao estádio e apoie. Você viu ontem como estava a Fonte Nova? Pois é, presidente. É isso aí. A gente viu sim a Fonte Nova cheia. A Fonte Nova, se não estava lotada, mas pelo menos deu os 2 dígitos. Foi aquilo que eu falei aqui no canal também. Olha, torcedor do Sampaio precisa ir para campo, precisa participar mais. O torcedor do Sampaio tem que estar ao lado do clube, lugar de protestar é lá no estádio. O Sampaio é nosso, o Sampaio não é de Sérgio Frota, o Sampaio é do grande universo tricolor, já diria o ex-presidente Pedro Vasconcelos. Então, minha galera, é isso. Ontem na Fonte Nova, para pontuar aqui para você, a Cássio pode até colocar na tela aí, o borderô que eu recebi da Fonte Nova, da público pagante, público geral aqui no estádio, 10.046 torcedores. Público pagante na bilheteria 2.714, sócio esquadrão corporativo 730, sócio esquadrão, ai que lindo, 6.510, vamos chegar lá, torcida boliviana, se associe, só sócio ontem, 6.510 no estádio, isso sócio esquadrão, o corporativo 735, 2.714 pagantes, 87 crianças. Só as crianças não pagaram ingresso ontem lá na Fonte Nova, o restante todo pagou. O sócio ontem proporcionou ao time do Bahia uma renda de R$ 48.825, só o sócio, né, porque já paga a mensalidade. Então, e a renda bruta ontem lá no estádio foi R$ 161.120 na Fonte Nova. Repito, 10.046 torcedores presentes ontem lá na Fonte Nova. Então a gente precisa dar uma melhorada também no nosso público aqui, porque é a Série B de Campeonato Brasileiro. Veja que o Sampaio começou o Campeonato Brasileiro sendo penalizado, ou seja, sendo triturado. O Tubarão está sendo triturado pela arbitragem. Erro do Sport, erro contra o Brusque, erro contra o Bahia, pelo amor de Deus, até quando vão acontecer esses erros aí contra o Sampaio Corrêa? Mas todos estamos de olhos abertos, e o presidente também, o técnico do Sampaio já fez esse alerta. Torcedores, vamos apoiar o Sampaio Corrêa. O próximo compromisso é sábado, às 16h30 no estádio Castelão. Você não pode perder. O Sampaio, inclusive, já colocou o ingresso à disposição dos torcedores. Esse conteúdo a gente vai trazer aqui amanhã para você. Vamos agora trazer os jogos que foram realizados. Os resultados até aqui foram os seguintes. Nesta terça-feira tivemos o Novo Horizontino em casa, perdeu para a Chapecoense de 3-0, Sport 1-0 em cima do Ituano, Brusque 2-0 em cima do CSA, Vila Nova 1-1 com a Tombense, Cruzeiro 1-0 no Londrina, Bahia 1-0 no Sampaio Corrêa. E os jogos desta quarta-feira: CRB e Náutico, 19 horas, Operário Ferroviário e Grêmio, 19 horas, Guarani e Criciúma, 21 horas, Vasco da Gama e Ponte Preta, 21 horas. Então o canal vai transmitir hoje o jogo do Grêmio, Operário Ferroviário e Grêmio. Esse é o primeiro jogo, 19 horas. E o segundo jogo, sim, é o jogo do Vasco, 21 horas e 30 minutos. Você acompanha aqui no canal Laércio Costa Narrador. Laércio Costa, como é que está também aí a classificação agora? Após esses jogos, moçada, a classificação está aqui. Nós estamos computando os jogos que ainda vão acontecer hoje, só os da terça-feira. Bahia na primeira colocação com 10, Chapecoense 8, Sport 8 e Cruzeiro 7, aqui o G4. A seguir, Brusque com 6, Ituano 5, Grêmio 4, Criciúma 4, Sampaio Corrêa caiu para a 9ª colocação com 4 pontos, e o Operário Ferroviário também ainda na primeira página com 4. Na segunda página temos
O Londrina 4 pontos, Ponte Preta 4, Tombense 4, Náutico 3, Vasco da Gama 3, Vila Nova 3. Zona de rebaixamento, CSA 2, Grêmio Novo Horizontino 2, CRB 1, Guarani 1. Então é isso, a classificação aí da Série B do Campeonato Brasileiro. Valeu, minha galera, não esqueça, inscreva-se no nosso canal, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos, acione o sininho para você ser comunicado das nossas transmissões. Grande abraço a todos, fique com Deus e até mais.